De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública Televisão Cearense. Este programa é uma coprodução da FGF-TV, canal 14 da NET e da TV Fortaleza, canal 6 também da NET, que o veicula de segunda a sexta-feira às 7 horas da manhã. Se você assinante ligou agora, o programa tem hoje as participações dos professores Adriano Sarquis, Mavinier e Flávio Ataliba, coautores do documento da agenda, uma agenda para o desenvolvimento do Estado do Ceará, diretrizes para o crescimento econômico com equidade e justiça social. E eu quero começar, professor Flávio Ataliba, colocando para vocês a seguinte questão: por que neste movimento? Bom, o tema principal é imaginar que nós podemos ter desenvolvimento econômico com justiça social. Quer dizer, na verdade, há uma literatura mais antiga e ela sempre apontava como coisas excludentes, né? Quando o próprio processo de crescimento econômico não necessariamente estaria contemplando questões sociais. Mas, na verdade, isso é um falso dilema. Você não precisa priorizar políticas que vá gerar um maior dinamismo na economia e isso não necessariamente vai piorar os quadros, os indicadores sociais. As duas coisas podem andar juntas. E podem andar juntas dependendo de que ações você possa conseguir implementar. Então, o movimento Ceará Mais Justo, ele surge exatamente com uma constatação que o Estado do Ceará, além de ser um Estado pobre, ele é um Estado com um nível de desigualdade muito elevado. E isso potencializa todos os efeitos da pobreza. Então, diante, né, das permanentes avaliações que são feitas sobre os números do Estado do Ceará, eu acho que chegou um momento de nós imaginarmos que a sociedade civil, de forma organizada, ela pode, de uma forma bastante importante, ela pode viabilizar diversos outros setores, de modo que isso seja uma pressão política a partir do momento em que o governo que vai tomar posse a partir de 1º de janeiro de 2011, realmente tenha medidas mais focadas na solução, não digo totalmente, mas pelo menos uma velocidade muito maior de redução dos indicadores de pobreza e desigualdade do Estado. O que nós pensamos que é possível, sim. Quer dizer, nós temos experiências, nós temos... existe uma literatura importante, recursos existem também. Eu acho que precisa organizar a maneira de agir nesse ambiente de forma a ter efetividade na solução dos problemas. Doutor Adriano, o documento, quer dizer, o conteúdo do documento, nas diretrizes que os senhores propõem e que entregaram aos candidatos a governador, efetivamente, uma vez implantadas, os senhores, não é questão de acreditar que os senhores fazem ciência, e ciência não se trabalha com achismo. O que está lá proposto é algo que, uma vez implantada, por quem quer que seja o futuro governador do Estado do Ceará, erradica-se definitivamente a extrema pobreza no Ceará, porque falar em erradicar a pobreza é algo impossível, porque não se vai acabar com uma pobreza que atinge 50% de uma população. Mas é possível erradicar a extrema pobreza que atinge hoje 7%, como eu disse, algo em torno de 633 mil pessoas? Bem, antes de responder, Arnaldo, eu gostaria só de complementar o que o Flávio falou. Quer dizer, o documento ele nasceu muito mais do que uma constatação. O documento ele surgiu mais de um sentimento de angústia que eu acho que atinge a todas as classes sociais do Estado do Ceará, que são esses dois problemas da pobreza e da desigualdade de renda. E isso aí é o que motivou, talvez, assim, à luz do que se estava constatando e se vivenciando aqui no dia a dia, na sociedade, e gera todos esses problemas que a gente tem assistido ultimamente, que motivou a elaboração de um documento com essas propostas que pudessem, aí eu volto à sua pergunta, que pudesse realmente contribuir para a erradicação da pobreza, da extrema pobreza. Nós acreditamos, e foi objeto de discussão ao longo da elaboração do documento, quer dizer, as propostas contidas nesse documento, elas devem contribuir fortemente para erradicar essa pobreza, extrema pobreza principalmente. Mas o mais importante, quer dizer, que a gente procurou considerar, quer dizer, políticas de curto prazo
e aí entra as políticas de transferência de renda, isso é um elemento extremamente importante para erradicar, mas também políticas de longo prazo, que tem a ver com o atendimento das necessidades básicas dessa população mais pobre. E aí nós procuramos alcançá-las não apenas através de ativos, né, para essas pessoas, tipo habitação, tipo educação, saneamento, isso é importante, são estratégias de longo prazo, médio ou longo prazo, mas também com crédito. E aí a proposta, você deve discutir mais à frente, ela contempla também essas políticas, né, para a inclusão bancária desse segmento da população, segmento mais pobre e que hoje não é alcançado pelas políticas públicas de modo geral, seja de federal, seja de estadual. Ô, Mavinier, você é economista, foi durante 20 anos do Banco do Nordeste, hoje você atua na área como consultor para a economia rural, né? Onde, inclusive, o estado do Ceará tem um forte contingente, aliás, a maior parte dos pobres, dos extremamente pobres, 70% estão exatamente nesse segmento aqui. Mas o professor Ataliba me falou uma coisa, antes de nós entrarmos detalhadamente nas diretrizes, o Ataliba começou dizendo que este é um movimento da sociedade civil. Obviamente, quando ele diz assim, ele quer dizer, esse não é um movimento apenas da academia, não está circunscrito somente às universidades. É isso mesmo? Esse movimento, ele transpõe os muros da universidade e vai a toda a sociedade cearense? Este é o objetivo? É verdade. Esse documento, essa proposta, ela tem uma importância maior por conta disso, né? Ela tem a ciência, ela tem a fundamentação, né? E ela tem o mundo real, ela tem o conhecimento da realidade. Então, ela está aliando as duas coisas. E esse documento, o que é interessante, o que é importante, exatamente por ser um documento gerado, né, através de vários técnicos, pesquisadores, né, de forma voluntariada, sem nenhuma ligação institucional, política, ele está desmistificando, né, uma série de informações que está saindo aí na imprensa, em jornais, em documentos, que está tudo muito bom, muito maravilhoso. Porque o que aparece são o quê? São as tendências em termos absolutos, né? Não tem uma análise relativa. A gente sabe que o Brasil, de 30 anos para cá, ele melhorou bastante, o Ceará melhorou muito. Mas em termos absolutos, mas em termos relativos, essa melhoria não foi significativa. Então, esse documento está trazendo essa realidade, tá? Que tem um dito popular que diz, né? Quem não conhece é contra ou indiferente. Então, nós, com esse documento, estamos trazendo uma realidade nua e crua, tá? Para que os agentes públicos, os trabalhadores, as ONGs, as federações, passem a usar aquilo ali como um instrumento, sem nem... Para começar o debate, para ter uma base científica calcada na realidade de como realmente reverter esse quadro. Bom, a propósito de começar o debate, professor Ataliba, então como é que esse debate vai chegar à sociedade? Como é que os senhores estão imaginando envolver os vários inicialmente, setores? Arnaldo, o documento ele está disponível na página do Laboratório de Estudo da Pobreza, né? Então, se o amigo telespectador tiver interesse, vai lá www.caem.fc.br/TIOLEP. E lá o documento, pode fazer o download do documento. E o documento, Arnaldo, ele, como foi colocado pelo Mavinier, ele tem a pretensão, vamos dizer assim, não de esgotar todas as questões que estão colocadas. Evidentemente, não, isso é impossível. Mas eu acho que o grande mérito do documento, que foi elaborado por 25 especialistas, é a chamar a sociedade para o debate. Eu acho que isso precisa discutir. Eu acho que nós passamos um período muito longo que não se tem assim, uma ideia nova no estado do Ceará. E o laboratório, ele na verdade, ele mobilizou todo esse grupo de pesquisadores para a gente colocar ideias novas, né? E essas ideias, certamente, algumas podem ser aperfeiçoadas, outras podem, inclusive, estar errada, equivocada, mas eu acho que o importante é estar disponível para o debate. E acreditamos que os diversos segmentos sociais, a Federação das Indústrias, o Sindicato dos Trabalhadores, nas suas diversas áreas, as outras universidades, os documentos estão em aberto para ser questionado e debatido. Mas eu acho que isso é que vai fazer com que nós tenhamos aí uma unidade de argumentos e de opiniões.